Olá, bem-vindo a mais um podcast. Meu nome é Daniel e hoje eu tenho o prazer aqui de receber a Tati Oliva, ela que é referência em parceria. A gente estava conversando até agora mais cedo que toda venda é uma parceria. E o que seria isso para a gente, Tati? Se apresente de novo, muito obrigado aí por aceitar o convite aqui de falar para a gente. Não, primeiro eu quero agradecer o fato de estar aqui trocando com vocês, até porque quando a gente fala de venda, realmente, parceria é uma venda. E eu acho que eu estou com 2 gênios de vendas aqui na minha frente. Para mim, sempre trocar com gente profissionais que nem vocês, tenho certeza que eu vou sair daqui diferente. Então, eu venho do mercado de eventos, né? Minha formação eu fiz direito. Não sei se foi muito direito, porque eu não sou bacharel em direito. E nesse meio do caminho, quase terminando a faculdade, eu comecei a trabalhar com eventos. E me apaixonei por eventos. Até porque, eventos, cada dia você está com um assunto diferente, né? É muito legal, porque você faz o lançamento de um carro, aí você faz uma promoção de um shampoo. Então, aquilo era super dinâmico. Na verdade, eu acho que eu fiz direito por causa do meu pai, de fato. Mas como segunda faculdade, eu acho que todo mundo deveria de fazer. Até porque contrato faz parte do meu dia a dia. E realmente o tempo que eu fiquei na faculdade me ajudou nisso. Assinar muitos contratos. E você fez direito para... Aí falou, vou aproveitar aqui que eu estou fazendo direito para aprender a fazer um contrato. Eu fui morar um tempo fora e quando eu voltei, eu sou de Santos. Eu sou caiçara, né? E na minha época, vou fazer 50, né? Alguns anos atrás, era assim, em Santos todo mundo queria fazer direito. Então eu voltei, imagina, você volta de viagem e aí você tem que prestar vestibular de alguma coisa, está meio desconectada, na dúvida faz direito. E meu pai naquela quer ter uma filha advogada. E a faculdade, as universidades, tem umas 3 faculdades boas em Santos de direito. Mas eu prestei 2 de publicidade e uma de direito. Eu passei só na de direito. Então, era maldição mesmo, eu tinha que fazer. Vai ver, você não sabe nada de publicidade, né? Eu sei de venda. Eu acho que a publicidade... Eu não sei, eu acho que a publicidade precisa saber que fazer publicidade precisa fazer para vender. Então, eu não imagino, eu falo muito para o meu time, né? Não adianta você fazer uma parceria se as pessoas não saberem que a parceria existe. Você precisa publicitar aquilo, né? Contar que você está fazendo aquilo. Senão, você não vai ser considerado. Mas voltando, então, eu trabalhei com eventos. E trabalhando com eventos, eu tinha um projeto muito importante nessa empresa de eventos, que era o Camarote da Brahma na época, hoje Camarote número 1, na qual hoje eu sou sócia também. Que isso é muito legal, né? Porque você vê o mundão, né? Lá atrás, quando você começa, você não imagina para onde a vida vai te levar. É porque eu fiquei vendendo. Fui vendendo. E aí, no Camarote da Brahma, você era obrigado, como até hoje, a usar uma camiseta da Brahma, porque o objetivo do projeto era levar formadores de opinião para vestirem a marca Brahma, viver uma experiência única no Carnaval da Marquês de Sapucaí, e o bebedor de cerveja via aquela personalidade que ele era muito fã com a marca Brahma. Não, eu era criança assistindo Carnaval na televisão, lembro. Maradona, Romário, todo mundo usando camisa do Camarote. E aquela camiseta era, as pessoas achavam um saco de camiseta. Tem que usar a camiseta, era vermelho, escrito Brahma enorme, tinha Brahma em tudo quanto é canto. E os artistas sabiam, né, que eles iam estar fazendo uma publicidade para a Brahma sem estar recebendo. Mas era tão legal o lugar, tão legal, porque eles nem se incomodavam para ir por isso, né, por causa disso. E aí, a primeira parceria que eu fiz foi com a camiseta. Fiquei pensando, essa camiseta, se a gente tivesse um estilista assinando a camiseta, de repente não ia ser tão ruim para esses caras vestirem. Podia ter um outro... E aí, eu sou muito velha. Estou lembrando, a primeira camiseta eu fiz com a Miris Lama. Ele era dono da Rosa Chá na época, que era uma marca de beachwear. Acho que vocês nem sabem disso. Hoje ela foi comprada, E ela é uma marca de roupa. Ela era marca de biquíni, gente. Era maravilhosa. E o Amir... Eu falei, Amir, o que você acha da gente fazer a camiseta do Camarote? Ele falou, Tati, para mim seria incrível, porque é um projeto grandioso que ele nunca conseguiria fazer. E ele ia estar exatamente aonde ele poderia falar do negócio dele, que é vestindo as pessoas. E aí, com isso, a gente não só melhorou a experiência do convidado, mas a gente gerou uma super economia de planilha, que era reinvestido no projeto. Então, era bom para a agência de eventos e era bom para a Brahma. Na hora que eu senti isso, eu falei, tudo que não for chopp, que eu vou oferecer de serviço para esse convidado,
e que eu possa realmente dar para quem entende daquilo, eu vou fazer. Aí, assim, transporte. Quem é bom de transporte? Comida. Quem é bom de comida? Eu fui tirando o custo e fui melhorando a experiência. Aí aquilo foi só... Aí eu virei a garota da parceria no banco de eventos. Então, toda vez que alguém ia brifar, falava assim, eu quero passar um brief, mas chama aquela mocinha da parceria. E, de uma certa forma, isso começou a atrapalhar um pouco o negócio do banco de eventos, porque parceria bem-sucedida demanda tempo. E, normalmente, um evento tem data para acontecer. O camarote eu conseguia ser bem-sucedida porque eu tinha 1 ano para trabalhar, né? Então, como era um projeto que era nosso, sempre foi, do banco de eventos, eu tinha 1 ano para ir já trabalhando. Então, eu fechava a camiseta muito tempo antes. Então, eu não sentia essa história do tempo. E quando eu comecei a ser chamada para outros projetos, eu não tinha tempo para fazer a parceria. E para o banco de eventos isso era muito ruim, porque os clientes estavam começando a vincular a parceria acontecer com o resultado do projeto. E uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E quando eu tive minha segunda filha, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com isso. Ao mesmo tempo, na época, o Vitor, que é dono do banco de eventos, ele falou, Tatiana, eu vou abrir uma área de parceria. Ficou me enrolando e não abriu. E eu percebi que aquilo não ia ser legal para o banco de eventos, porque realmente ia atrasar o negócio, não ia ser bacana para o negócio de eventos. Porque você precisa ligar para o fornecedor, porque o cara quer perfeito o teu cliente. E quando você contrata alguém, você vai exigir a perfeição. Quando você tem um cara do outro lado que está gastando, porque ele está investindo com você, é uma outra levada. E isso, de uma certa forma, prejudicava um pouco o andamento e a velocidade das coisas acontecerem para evento. Aí, quando nasceu a Manu, que hoje tem 18 anos, eu resolvi pedir as contas do banco de eventos e montar a Cross. Aí montei a primeira empresa de parcerias. Eu acho que foi a primeira empresa de parcerias estratégicas mesmo, assim... Porque tinha uma de parceria na Califórnia, que eu nem lembro o nome. Devia ser um nome meio parecido com o Bibi, sabe? Uma coisa assim. Eu nem lembro o nome. E aí, depois de um tempo atrás, eu fui atrás, ela não continuou a empresa. E aí a Cross entrou nesse nicho das parcerias num momento muito legal, porque veio aí eu nasci na crise de 2008. Então, imagina, quando você fala de parceria no momento de crise, todo mundo quer economizar. Sim. Então, eu conseguia mostrar mais o que a Cross fazia. Então, a crise sempre foi... O momento difícil sempre foi um momento mais para você ter mais esse sentimento de parceria, né? De vamos fazer junto. Mas aí, quando você começou, você disse que a parceria ela traz muito saving para o negócio. Quando você começou, seu pitch era esse? Você falava isso para os clientes, o quanto você ia gerar de saving? Ou era o quanto eles iam ganhar, o quanto a marca ia continuar moderna? Então, na verdade, assim, Mari, eu nunca pensei em empreender, né? E quando eu resolvi montar a Cross, eu achava que a Cross parceria se resumia em fazer economias para projetos proprietários. E eu tinha alguns, vamos dizer, alguns executivos do mercado que eu considerava grandes referências para mim, de gente que eu queria ser. E eu consultei esses caras quando eu desenhei um business plan da Cross de 3 páginas. E aí, todos eles falavam, Tatiana, esse negócio é maior que esse. Só que eu estava tão louca para fazer aquilo que eu nem prestei atenção. Falei, vai ser uma empresa de projetos proprietários que eu vou começar a fazer esse tipo de coisa. Mas, por um lado, foi bom, porque eu consegui trazer um dinheiro para o caixa da Cross e quando você senta na cadeira de dono, eu falo direto, né? Quando você acredita no negócio, ou ele dá certo ou ele dá certo. Não existe outra saída. Tem que dar certo. Aí você não fica preso a uma ideia. Quando você é dono, você não fica preso a uma ideia. Você fica preso àquilo que vai ser bem sucedido, sem você perder, óbvio, o princípio da parceria. Então, tudo que eu fazia de mudança, eu voltava ao princípio de tudo. Bom, isso é parceria? Então, vamos... E aí, hoje, a Cross, a gente fala em 5... vamos dizer que seriam 5 modelos de parceria, né? Mas todos eles são para o negócio. Eu falo que parceria é uma solução para melhorar o seu negócio. O lance é a gente realmente... Porque você nunca negocia sozinho. Sempre tem um outro lado da mesa. E o legal da parceria é quando você realmente quer que o cara ganhe junto com você. Senão, você pode ganhar aquele momento,
Mas aí depois você não vai continuar com o cara. Então, quando você tem uma preocupação do cara ganhar com você, é uma sociedade. Durante aquele período é uma sociedade. Aquele negócio pode continuar. E se os dois quiserem, é casamento, né? E hoje você tem parceria que já dura quanto tempo? Cara, a gente estava falando antes de começar sobre Maisena e Toque Stock, tem 8 anos. E hoje virou... a Maisena, quando começou, que tinha uma necessidade pontual de resolver uma questão de estar próximo de um público que não era deles. E eles não ganhavam dinheiro com essa collab junto com o Toque Stock. Hoje eles ganham dinheiro, hoje ganham royalties. É a primeira marca da Unilever que consegue ganhar royalties ganhar dinheiro além de vender o amido de milho, né? Que é a Maisena, né? Então, isso já está há muito tempo. A gente também tem um case de Butter Toffee com 3 corações, que era também para fazer vou fazer uma novidade. Um sabor novo. Durante um tempo, ele foi o 3º sabor mais vendido da América Latina. Me pergunta o que tinha de 3 corações lá dentro. Só o cheiro. Agora, olha se o pessoal de 3 corações tivesse pensado em vender o insumo para Butter Toffee, isso já não ia ser negócio para os 2 lados também. Sim. É que, naquela época, a parceria ela não era muito difícil das pessoas verem como negócio. Até porque foi um desafio montar a Cross, Dani, eu tenho que dizer. O cara chegou até ali sem precisar de parceria, agora chegou eu lá e falando, você precisa de parceria. Exato. Então, eu lembro que meus cases mais legais, eu ganhei isso aqui de grana. Então, como é que você... E aí, quando a pessoa chega para você, o que você fala de indicador de resultado, por exemplo? Olha, em tantos meses ou em tanto período X, eu vou conseguir isso para você. Tem Então, aí depende. Algumas métricas aí de mercado que você mesmo implementou? Sempre tem métrica, porque depende muito daquilo que o cliente quer. Sim. Às vezes a gente vê outras métricas que não é o que o cliente está precisando naquele momento. Então, normalmente uma parceria está relacionada à venda. Então, o sucesso daquilo... É um aumento de vendas. É um aumento de vendas. Agora quero PR. Você mede pelo retorno do PR, que você consegue mensurar isso hoje. Você consegue levantar isso com a tua assessoria de imprensa, de uma forma geral. Então, depende muito. Quero começar a falar com um público diferente. Aí você faz pesquisa de percepção, se aquilo mudou alguma coisa. Mas, assim, a parceria não depende só de a Cross ser uma boa ideia e convencer o parceiro que aquilo vai ser bom para ele também. Tem o que está em volta daquilo para um lançamento de um produto, que é fazer marketing, a divulgação, é a publicidade. Senão, não vai. E esse é um problema, porque, vamos lá, lançar um produto. Vamos agora, momento, Rock in Rio. Vou fazer uma collab para o Rock in Rio. Fiz para o Rock in Rio e depois do Rock in Rio, esqueço daquela collab. Vai vender como? Vai vender como? Vai ter outro que vai estar berrando mais que você não está falando mais de você, por que venderia? Você está querendo dizer que parceria não é uma bala de prata? Não, assim, como qualquer produto, você precisa ter toda uma estratégia ali por trás para as coisas acontecerem. Aí a Cross virou especialista de PR, hoje a gente entende de PR, de rede social, porque tudo faz parte do ecossistema. A gente pode dizer que parceria é um canal de venda? Super. Super pode. Não sei se canal. Eu acho que vamos dizer... Tá mais para canal de venda ou de marketing? Para mim, venda sempre. Sempre é venda. Porque você falou que a gente vai ter que medir as vendas. Então, para mim, sempre venda. Eu acho que parceria... Cara, não tem jeito de você investir... No meu modo de pensar, você vai investir porque você quer lá na ponta vender. Sim. Agora, se o cara fica no meio do caminho, mas a gente vai até lá. Quando a gente pensa na parceria, a gente vai até lá. Então, Maisena não sabia, mas a Cross sabia que aquilo ia ser bem sucedido. E uma Nem dúvida. Toque Stock sabia, né? Parceria é para todos os empresários? Para todos os empresários. Não existe um momento certo? Vou buscar a Cross quando eu estiver nesse momento aqui. Eu acho que assim, a parceria ela pode estar em todos os escalões, sabe? Cada um com a sua necessidade. É óbvio que o cara de marketing tem ali uma meta que é completamente diferente do CEO da empresa. O CEO da empresa tem metas que ele pode achar solução através de parcerias. Quais seriam? Não, assim, Mari, tem coisas, por exemplo, vamos ter um diretor de logística. Os caminhões, a Unilever, ela transporta toneladas de mercadorias para o Nordeste. Os caminhões vão cheios e eles voltam vazios. Você imagina se eu trouxesse alguma coisa de lá para cá, o que não ia gerar de economia para a Unilever? Estou falando de número alto. Isso é parceria. Por que eu não posso... Não, o cara vai saber que o meu produto fica mais para lá do que para cá.
babaquice, sabe? Ai, vai entrar no meu caminhão, eu vou dividir o cigarro. Por isso que a Souza Cruz, eu acho que assim, a Souza Cruz pra mim é um puta que... Ai, não pode falar isso. Pi. Pode, né? A gente faz pi. Pode sim. Ah, pelo amor de Deus. Meu, quando o mercado de tabaco começou a ser super censurado, que, sabe, você não pode... Aquelas fotos horrorosas atrás do cigarro e tudo mais, a Souza Cruz, ela deu... Pelo menos no Brasil, eu vi muito mais esse movimento naquela época da Souza Cruz do que da Philip Morris. Porque o que eles fizeram? Eles viraram uma distribuidora de produtos. Por quê? Eles vendiam em canais muito pequenininhos. Então, eles começaram a estudar o que mais vendia nesses canais. Porque imagina, para você chegar num ponto de venda pequenininho, é o mesmo esforço de chegar num grandão. Então, para esses caras do grandão, o desafio era no pequenininho. Então, era cartão de pré-pago, uma série de coisas, isqueiro. Começaram a ser empresa de distribuição e de logística. Isso é sensacional. Não morreu a Souza Cruz. Por quê? O cara começou a entender que ele precisava de outros caminhos e começou a fazer parceria com isso. Pô, isso é legal, não sabia disso. Isso é bem legal também. Não sabia disso. Não, a Philip Morris hoje é isso também. Mapearam a jornada inteira. Total. Porque assim, hoje você consegue ver aqueles caras, sabe? Às vezes tem um carro aberto que vende uma tralhada. Vem cartão pré-pago, isqueiro, bala, cigarro, um monte de coisa pequenininha. Mas imagina, é muito complicado você chegar ali. Então, é o distribuidor do distribuidor do distribuidor, né? Então, a Souza Cruz, ela se especializou nisso. Virou um centro de logística e distribuição. Legal. Você falou, então, que parceria para todos os empresários. Então, por Depende exemplo, do esse seu cara momento. da Souza Cruz, ele teve que se reinventar. E como que começa, então? Para quem está escutando a gente, já sabe que é para você. Porque se é para todo mundo, é para você. Então, começa com um desafio, né? Eu acho que, para não falar um problema, como uma oportunidade. Legal. Então, hoje, vamos supor, o empresário tem um desafio ali para resolver. Você acredita que um dos primeiros caminhos que ele tem que encontrar de solução é qual parceiro talvez consegue me ajudar nesse desafio aqui? Eu não sei se um dos primeiros, Dani, porque eu tenho uma coisa da parceria que é a particularidade da parceria é o tempo, porque não é só sobre você, é sobre o outro também. Então, o outro também é dono da história contigo. Sim. É diferente de você contratar um fornecedor. Então, quando eu tenho lá um desafio, eu tenho uma estratégia de coisas que eu posso fazer sem necessariamente que eu uma tenho parceria. que tem que ser eu acho que tem que ser uma coisa mais ágil, mais rápida. Entendi. Mas você pode pensar num big deal com um parceiro, entendeu? Legal. Então, se você tem um desafio na empresa que você está vendo que não está eu conseguindo acho resolver, está lá um tempão parado e não consegue dentro de casa, será que a gente tem um parceiro que a gente pode... Se você colocar alguma coisa na mesa para mim, o que for, daqui até aqui, eu vou achar uma solução através do outro. Tati Oliva no Instagram, viu? @aí. Mas eu vou te falar, Mari, isso é treino. Isso é treino. Então, se a gente está conversando aqui, agora que a gente está falando sobre isso, vocês vão ver como vocês vão começar a olhar assim. Sim. Porque, em tudo tem o outro. Em tudo tem o outro. Mas você tá negociando estratégia da empresa. Até que ponto fala, até que ponto não fala? Como assim? Eu tenho um Tem muita desafio gente que aqui. tem medo de expor o desafio porque ele vai expor a estratégia do negócio. Falar, Exato. eu não vou contar isso. Isso é coisa de mineiro, viu? Mineiro que pensa assim. Olha, tá? eu vou te falar. É bem coisa de mineiro mesmo. Não, mas pensa, eu tô com um desafio aqui na empresa. Eu conheço essa empresa aqui que super vai rolar uma parceria, mas isso não é só coisa de mim, isso é coisa de fica brasileiro. desconfiado. Mas Fica desconfiado. Eu vou chegar esse é o lá e eu vou problema. abrir a minha estratégia. Mas aí eu tô falando sério agora. Nesse caso, é melhor te contratar ou contratar um intermediário para poder fazer isso? Ou existe algum playbook para você ir para essa reunião, o que você fala, o que você não fala? Então, Mário, eu falo que o grande diferencial da Cross é realmente ser uma extensão daquela empresa. Tanto é que a gente, quando está fazendo uma estratégia, eu tomo cuidado para não estar trabalhando com empresas do mesmo segmento até terminar aquele contrato. Porque eu já abri mão de FII mensal porque o cliente não estava conseguindo usar a Cross do jeito que precisava usar. Isso quer dizer também em não compartilhar informação. Porque se você não compartilha informação, você não faz parceria, amor. Tá. Coca-Cola e Guaraná Antártica. Não precisa chegar aí, né? Você vai abrir a fórmula da Coca-Cola e do Guaraná Antártica. Não é sobre isso. Agora, poxa, tanto é que está acontecendo. A Ambev antes não fazia nada com... Se a Coca-Cola estava num evento, a Ambev não podia estar, de um jeito nenhum. Hoje eles sabem que... Cara, por que eu não vou estar se o refrigerante, a Coca-Cola é mais consumido do que eu? Então eu não quero vender cerveja porque a Coca está lá?
tem coisas que você não pode abrir, mas esse tipo de transporte, como é feito e tudo mais, todo mundo... no começo da Cross, eu ficava assim, porque eu tive um turnover absurdo. E eu tenho ainda, tá? Porque vocês sabem, quando a gente trabalha com um negócio, não é todo mundo que entende e tem essa facilidade de pensar assim, sabe? Olhar aqui numa mesa e ver a oportunidade. Então, isso me irrita às vezes. Às vezes? A gente irrita todo dia. Eu sei, mas tá errado a gente se irritar. Sabe por quê? Porque não é fácil de você achar alguém no mercado demora, que tem Exato. A gente precisa ter paciência para treinar as pessoas. E não só a experiência, mas a multidisciplinaridade. Tem que já ter vivido algumas experiências em negócios, em setores diferentes, né? E eu acho que tudo é treino, sabe? Então... Mas por que a gente estava falando disso? Eu já viajei até. É porque a gente estava falando aqui de como começar uma parceria. Como começar a negociar a parceria. E aí, uma coisa que você está trazendo que eu acho que é interessante é o seguinte. Essa dificuldade de encontrar pessoas que enxergam esse cross, vamos dizer assim, entre os negócios. Não né? é fácil isso. Isso é super complicado para a gente poder... Por exemplo, eu mesmo estava vindo para cá, estava falando para eles, gente, tem uma reunião em tal empresa e tal empresa não vou estar. Me dá um... Porque eu sei que eu poderia aproveitar muito mais... aquela reunião e com isso eu ensinar a galera que está comigo a entender. Então, tem vezes que eu saio de reunião e eles falam, Tati, que reunião boa, né? Eu falo, foi? Foi, porque você enxergou umas oportunidades. Eu falei, que você Sim. amanhã vai começar a enxergar também se você quiser. Eu também já passei por essa dificuldade que você está falando, porque quando a gente tinha que conversar com os empresários e entender o desafio de cada um, a minha dificuldade era explicar para o meu time o seguinte: não é porque aquela empresa ali, aquele empresário, ele é dono de uma construtora que você vai conectar ele com uma empresa de material de construção. O problema dele é outro, não tem nada a ver. Exato. Só que a pessoa, para ela ter chegar no nível 2 e 3, a profundidade ali do desafio, entender que não necessariamente é do mesmo setor, não é fácil. Eu lembrei porque eu estava falando disso, porque a gente precisa, de uma certa forma, não só ter uma pessoa certa para poder fazer isso, Dani, mas... quando você fala de compartilhar a informação, você tem que saber, primeiro, ter segurança que aquilo que você faz, só você vai fazer, sabe? E aí você começa a ver que isso é besteira, eu treinar as pessoas e jogá-las no mercado. Ok, elas vão estar melhores, mas elas não vão conseguir sair a partir dali, porque a partir dali só a Cross consegue fazer. Não, total. Então, eu sofria isso. Eu falava, ai, que droga, vou eu treinar mais alguém e o cara vai embora. Até porque eu gosto muito de investir em jovem, já falei isso pra vocês. E, cara, é louco eu querer que o cara fique comigo. Primeiro emprego, ele fique lá, né? Nem acho que se eu for parceira dele, eu deveria realmente falar para ele continuar ali pro resto da vida. Mas hoje eu não me incomodo mais com isso, porque eu acho que a Cross ela vai estar sempre evoluindo. Sempre evoluindo. E é o que você falou também, tem o networking, tem um monte de coisa ali que faz a Cross ser a Cross. E que, eu tô falando para vocês como eu trabalho aqui. Tá indo para um podcast e todo mundo vai poder ver. Inclusive assistam, né? O podcast. E eu não me incomodo mais, não me incomodo. Eu já sofri muito com isso. Não sou apegada à ferramenta, à plataforma. É uma besteirada, cara. Uma besteirada. Né? São várias etapas. A pessoa saber uma etapa só ali, ela fica solta, fica sem... Dani, o que fideliza o cliente é você sentir o que ele sente. Quando ele sabe que você está preocupado com ele, cara... Às vezes, você pode estar numa fase onde você não consegue mais fazer aquele preço que ele precisa. Ok, faz parte do game. Também não quero mais ganhar aquilo, quero ganhar mais. Mas não é que você perdeu o cliente, é porque, cara, você está num outro estágio. Mas eu não sofro mais com essa história de treinar as pessoas ou ensinar as pessoas a pensar negócio. Eu quero mais que o mundo seja mais parceiro mesmo. Vai facilitar muito a minha vida. Imagina esses caras amanhã vão estar nas grandes empresas e vão estar muito mais abertos à parceria. Eu tenho um projeto na SPM que inclusive eu vou agora de novo, nem sei qual. Acho que já é o 5º ou 6º ano que eu faço uma palestra no Festap, que é o maior evento de publicitários da América Latina, lá na SPM. Porque, para mim, é importante que aquela turma do marketing entenda negócio e a força das parcerias. Meu sonho é que parceria seja uma matéria durante um período ali da formação de todos os negócios. De todos os negócios. Porque é um jeito de pensar em fazer diferente. Ou começar e você usar a experiência do outro, sabe? Usar a experiência do... Porque eu não quero me especializar... Uma coisa que briefing, né? Vou fazer parceria. Quero fazer parceria com você. Tô te pagando, porque às vezes precisa pagar.
Então, a marca ela não consegue enxergar, vamos dizer, uma parceria com uma marca de moda. Normalmente, a marca de moda cobra por aquilo, porque ela vai ter que produzir peças, uma série de coisas, vai ter o tempo do time de criação, ela cobra. Imagina, ela cobra aquilo. Então, aquela parceria ela vai ser toda desenvolvida para a gente poder criar uma collab que vai vender. E você passa um briefing para o seu parceiro. Cara, como eu posso passar um briefing se eu não entendo nada de venda de roupa? Aí eu vou lá e falo, olha, Mari, você, por favor, você faz essa manga dessa cor, porque eu gosto. Essa aqui de outra cor, eu sou um. Eu já falo assim, ó, o seguinte, cada um no seu quadrado. O que você quer? Eu quero ser tá próximo do jovem. O cara entende como vende roupa. Então, ele que tem que me falar como vai vender mais. Eu tenho lá meus guides de onde ele pode ir. Mas ele que vai me dizer do know-how dele o que vende roupa. Agora eu vou dar aula para ele como ele vende roupa? Se eu vendo maionese? Então, essa história de briefing para parceria é assim, eu sei o que eu preciso. O que você precisa? Me dá me ensina a fazer roupa, porque eu não sei fazer. Literalmente ninguém faz nada sozinho, né? Não, ninguém faz nada sozinho. Me fala o que sozinho. você precisa, eu te falo o que eu preciso. Vamos dar um jeito de fazer isso acontecer juntos, né? Exatamente. Estava falando, eu tive um insight, a gente tem que começar. A gente desenha estratégia de canais de venda para os nossos clientes, começar a colocar parceria da estratégia. Não, total, porque para eles, assim, assim, até o mercadinho da esquina, se olhar... Meu, às vezes você pode abrir um... Não, você falou, eu falei, que? Às vezes, Mário. Ao vivo o insight aqui para vocês. Então, será que tem algum cliente da Boba escutando? Já vai mandar mensagem no WhatsApp. E aquilo lá que você falou. E outra coisa que a gente pode fazer é primeiro pensar nas parcerias que a gente tem entre os nossos clientes para depois expandir. Cara, as empresas têm assim, imagina você pega uma empresa, ela tem um monte de marca, eles não fazem parceria entre as marcas deles. Mas estão tão focados lá fora que às vezes eles não... Mas aí que é legal, né? Eu falo, o meu diferencial é que eu tenho tempo para pensar nessas conexões. Porque isso demanda tempo. E network, né? Sim. O network, eu falo que network é feito em cima de resultado, Mário. Porque quando você fala para o cara o que ele precisa, mesmo que ele não te conheça, ele fala, atende essa louca porque eu quero escutar. Então, sabe como eu comecei a Cross? Eu lia o jornal todo dia, pegava o caderno de negócios do Estadão, da Folha, e via que os presidentes das empresas estavam precisando. E aí, dentro daquilo, eu entendia o que eu poderia... Não é que eu falava assim, o que o cara queria, mas não tinha nada para oferecer. Daquilo que eu lia, o que eu podia fazer uma conexão? Aí eu mandava e-mail para os caras, sem conhecer. Eu colocava no assunto lá, é óbvio, né? Como uma boa vendedora, algo que ele estava a fim de... Ele acabou de sair a Como matéria. resolver o problema? Você tá com assim, igualzinho. como vender mais maionese. Ele falou aquela frase no jornal, eu ia lá e escrevia. E aí o cara, mandava para você, chama essa moça aí, pede para alguém atender ela. Porque eu acho que, de repente, pode ter alguma coisa legal aí. E assim, quando você tem realmente algo que vai fazer diferença, a solução para quem você está querendo para o teu cliente, o network é uma consequência daquilo. Não adianta você inventar e aquilo... Porque isso eu também, na Cross, no começo da Cross, eu ainda não tinha a experiência de quanto o mercado... a profundidade do mercado do parceiro. Então, tinha umas coisas que para mim eram óbvias, que eu achava que iam ser bem-sucedidas e no final não dava certo. Isso me fazia andar para trás. Porque não adianta você abrir a porta e aí você promete um monte de coisa e aquilo não acontece. Isso também é super... Aí o network vai lá, por isso que eu falo que é resultado. O teu network ele é feito em cima de resultado. Aí tem alguns que você vai ser amigo, outro não. Mas quando você precisar falar com ele pelo resultado, ele vai te atender. Então, para mim, tem a ver com isso. Aí você vai construindo sua rede, né? Eu costumo dizer, quando eu estou dando treinamento, que as pessoas podem questionar tudo, menos o seu resultado, né? Total. Quero ver ninguém que vai me dar uma banana dando resultado para ele. Não tem como. A gente quer resultado. Mesma coisa, eu aguento o funcionário totalmente fora da cultura. Se ele está desempenhando. Agora, tem coisas que eu tenho que olhar para ele e falar, se aquilo também é demais... Está, de uma certa forma, envenenando os... Aí é óbvio, né? A gente está falando de... aquilo está fazendo a empresa ficar doente, aí é óbvio que a gente tira, mas... Pessoa que está desempenhando, vocês cortam isso? Pessoa que está desempenhando, tá dando resultado,
Vai freelar, então, lá fora e continua dando resultado para mim, então, fora. A gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito. E quando a parceria dá errado? Então, às vezes dá errado. Primeiro, ela não é bem sucedida, às vezes, porque a gente fala, você investiu em divulgação, investiu na publicidade. Então, precisa, as pessoas precisam saber que aquilo existe. Então, hoje a gente está fazendo, Dani, eu acabo entregando mais do que eu realmente cobro. Porque eu dependo da estratégia de divulgação. Então, às vezes, eu dou meio que direcionamento de como a gente fazer aquilo ser considerado para ir ser comprado e tudo mais, né? Ser consumido, aquele conteúdo, o que for. Então, para a gente é importante tá olhando o ecossistema todo, porque a gente sabe que depende desse ecossistema para o resultado final, né? Mas como que você faz para separar isso na cabeça do cliente? Não, às vezes eu não faço, mas eu chamo os fornecedores. Então, todas as empresas têm sua empresa de PR, têm sua empresa de publicidade, têm seus embaixadores. Eu olho para aquilo que eles já têm e eu traço o plano em cima daqueles que eles já têm até. Não é que eu vou cobrar mais, mas eu tenho mais hora homem em mim pensar naquilo, né? Não, até com os artistas que eu faço parceria. A gente mesmo agora estava fazendo uma reunião com um dos artistas que a gente trabalha, porque a gente vê personalidades como marca. E isso é uma área na Cross que, vai muito bem, vai super bem. Porque a gente constrói a marca do artista. Não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre realmente a tua marca perpetuar. Como amanhã o cara pode não estar mais cantando, mas a marca dele continua. Então, aquilo continua acontecendo, né? Então, é super importante você fazer essa história da marca. A gente estava numa reunião agora. Tem coisas que eu não vou ganhar dinheiro, mas que elas são, estrategicamente falando, importantes para a construção daquela marca. E aquele resultado vai vir depois com outras marcas querendo essa personalidade e, assim, a gente vai ganhar dinheiro. Mas eu peço para estar em reunião com a pessoa de digital, a gente direciona todo mundo. E eu ainda falo assim, olha, não quero que você pare de vender show. Porque construir marca é diferente de você vender show. Eu não entendo disso. Então, você tem a obrigação de me falar se aquilo que eu estou fazendo como marca está sendo ruim para isso. Porque daí a gente vai achando um equilíbrio. As coisas têm que andar juntas, mas é muito mais trabalhoso. Mas, tem que... Pensa assim, estou falando de sentar na cadeira do cliente, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer por ele. Não é parceria da porta para fora. Dentro da Cross também a gente... E sim, isso é completamente diferente do que o mercado pratica hoje, né? Até porque tem uma relação cliente-fornecedor, estou te pagando, faz o que eu quero. Não pode ser assim. Se também aquele cara não te entregar e não tiver afim de fazer uma coisa legal para você, você também vai sair perdendo. Essa relação cliente-fornecedor, onde o cliente estou pagando, ele manda em tudo e sabe de tudo, eu não acredito também, porque ser parceiro é também pagar, porque o cara está trabalhando para você. Mas você não precisa tirar tudo dele, deixar o cara, sabe? Só porque você está pagando, você não escutar o que ele está falando. Porque se você soubesse fazer, você não estava contratando ele. Então, tem que ter uma relação também de parceria com o cliente fornecedor. E eu vejo esse movimento nas empresas direto, pelo menos com os clientes da Cross. Hoje, assim, às vezes a gente vive umas coisas com a área de compras. E aí eu divido com os clientes que eles não são de compras, e eles voltam para ajudar a gente a resolver isso de uma outra forma. No passado, isso era muito difícil. Era muito difícil de acontecer. Não tinha essa... É assim e pronto. Agora, você falou um negócio que eu achei interessante. Você tem uma pessoa ali que ela está desempenhando um bom papel e, às vezes, não está seguindo o que a empresa... A cultura da empresa, enfim. Como que você faz? E o seu negócio é algo que tem um networking, tem todo o seu relacionamento, então ele não é tão fácil assim de expandir, de crescer. Porque você vai precisar criar várias mini Tatis para o seu negócio ir crescendo, né? Na verdade, exatamente, você falou bem, assim. Então, é um desafio. Ou não, assim, eu acho que Tatis muito... Eu espero que as pessoas sejam muito melhores do que eu, Dani. Não, claro. Mas eu estou pensando nessa cabeça que você tem. Eu acho que, como eu falei, isso é treino. E eu montei a Cross. Hoje a Cross são 5 áreas, mas para mim elas podem ser 5 empresas. Eu fui criando... As áreas, se elas desconectarem da Cross e eu tiver alguém só para tocar aquilo, eu faço, para cada uma da área, o faturamento total da Cross do ano. Mas porque eu sou uma... Vocês sabem disso.
dá claquete de um produto. Aí você vai sair do caminhão, vai vender caminhão e depois vai vender roupa. É diferente. Boa, você falou para mim agora o seguinte, você falou que criou 5 áreas. Como que você vai fazendo isso no dia a dia? Poxa, acho que vou criar uma área. Deixa eu fazer assim, assim, assim e assim. Não, porque assim, hoje, por que eu criei áreas, né? Porque o mercado é difícil de se colocar, por exemplo, vou vender a Cross aqui. Como eu coloco isso numa peça, numa mensagem que eu faço parceria, eu sou uma solução para o seu negócio através de parcerias. É muito difícil do mercado entender isso. Por isso que você vai dizer um monte de coisa. Hoje, collab é uma coisa fácil para as marcas verem. Então, mas é na Stock, Farm Adidas. Então, hoje o mercado vê isso. Então, eu entendi que tem aí uma demanda por esse tipo de parceria para o B2C. E aí eu estruturei uma turma que tem um perfil mais para isso, que é mais de evento. Ah, então beleza. É isso que eu queria chegar. Que agora eu estou pensando, o empresário que está escutando a gente falando assim, poxa, eu tenho um produto que eu queria montar uma área para ele, ou um serviço. Como que ele monta essa área? Você acabou de falar, poxa, tem uma turma mais com essa cara, acho que cabe mais aqui do que ali. Então, uma coisa que eu aprendi são perfis diferentes. A gente precisa entender que, por exemplo, essas parcerias de collab, elas têm uma agilidade que, às vezes, uma de negócio não tem. Eu falei essa história do caminhão aí. Não é vamos lá, então, tá. Então, vamos lá brincar de dividir o caminhão. Não. Pô, isso é um pouco mais demorado, entendeu? Então, é um profissional com outro tipo de perfil do que o cara que faz coisa com mais agilidade. Então, eu vou estruturando as áreas com perfis de profissionais diferentes. Aonde une todos eles? No administrativo, no financeiro, jurídico, porque aí é tudo certinho mesmo. No planejamento e na criação, porque a estratégia ela é única, é o pensamento de parceria. E na produção. Mas as áreas, elas poderiam ser empresas independentes. O meu sonho é achar alguém que queira liderar aquilo e vai, sabe, olhar para aquilo como um desafio dele. É isso que é muito difícil. Mas é o seu sonho de todo mundo, né? Mas eu posso sonhar, não posso? Não, então? Claro. Mas eu vou te falar, eu acho que eu sonho, porque eu não cheguei lá, mas que eu dei uns passinhos, já tô indo, sabe? Exato. Já tô indo. Eu posso dizer que ainda não tô perto disso, mas eu acho que eu já tô melhor do que eu estava. Já tô melhor do que eu estava. E é diferente, né, Dani? Então, às vezes, eu também me coloco no lugar da pessoa que está ali e falo, pô, é óbvio que ela quer me encantar com um monte de coisa, mas será que é isso mesmo? Então, tem um processo ali de você... realmente a pessoa... Tem uma coisa de idade. A Cross também, assim, hoje... Eu gosto do jovem, mas eu entendo que para liderar essas áreas eu preciso ter gente um pouco mais de experiência, não do mercado, mas está numa fase de vida diferente. É o psicológico ali, né? Na hora que acontece algum problema muito grande. Não, sim, agora eu quero uma coisa minha. Eu posso ser dono de alguma coisa. A Cross tem isso para oferecer. Eles só não são meus sócios porque eles não fazem nada para isso. Eles me pedem aumento de salário e não mais responsabilidade. Pessoal da Cross que tá ouvindo. Eles já falaram isso de mim? Já escutaram? Fica a dica, hein? Não, eles já escutaram isso de mim. Porque, assim, eu acho... sonho é quando o cara fala... Eu não quero pedir um aumento de salário, eu quero pedir mais responsabilidade, sabe? Porque o aumento de salário é uma consequência disso. Só que tem que pensar assim para ser dona de uma empresa. Com certeza. Não, entendeu? Isso é fundamental. Eu já me iludi com algumas pessoas que estavam indo super bem e comecei a dar mais do que elas mereciam. Depois eu me dei super mal. Super mal. Mas faz parte. Aprendizado também, né? Faz parte. Agora, Tati, dúvida. O que não fazer numa parceria? Eu acho que o que não fazer é, primeiro, você precisa ser parceiro. Então, não dá para não ser parceiro. E parceiro quer dizer realmente querer ganhar junto. Entender que tem horas que a conta ela não vai fechar igual. O tempo inteiro, né? Tem hora que você vai gastar mais, eu menos, você vai ganhar mais, eu menos, mas isso vai equilibrando. Você tem que só não perder o foco no teu objetivo. Porque o ser humano é micho às vezes, né? Então, eu quero aquilo de você. Só que eu comecei a fazer conta, eu vou chegar ali, mas eu vi que você está gastando menos do que eu. Aí eu recuo. Mas o negócio é muito maior.
Faz parte você investir um pouco mais agora. Eu gosto muito do case da Carla da CIMED com o CAMED, sabe? A Carla, ela sabia que aquela história com o Fini ia fazer diferença para aquilo que eles estavam precisando. Você acha que ela esperou o Fini investir para fazer o que ela fez? Porque ela sabia onde ela queria chegar. E poderia, né? Poderia esperar. Tinha Se tudo. você fica... Se ela, vou te falar, eu sei como... Eu já fiz parceria com o Fini. Se ela fosse esperar que o Fini colocasse a mesma coisa que ela colocou, ela nem alcançava o que ela alcançou hoje. E vocês sabem o que ela é hoje, né? Exato. Pois é. Então, acho que isso também é... Fica focado no teu objetivo. Tem hora que a conta não vai fechar. Acho que você precisa ser parceiro e entender que aquele cara quer a mesma coisa que você. E eu acho que tem algumas coisas em relação ao que você está falando de compartilhar que a gente tem que ceder um pouco mais. Porque isso também... Se você entra já se protegendo... Porque a informação é a que faz a diferença. A informação é oportunidade de negócio. Às vezes eu estou aqui com vocês, eu acho que eu vou vender para vocês uma coisa. No final, tem uma outra oportunidade ali. Então, precisa ter essa troca. Tá, você tem que se conhecer aos poucos. Eu falei para vocês, eu gosto de exemplo, né? Sabe que nem... Bom, eu fui criada assim, né? Primeiro, você conhece a pessoa. Eu não saio beijando. Na minha época, eu não saía beijando, sabe? Então, aí depois, o cara te convida para jantar. Aí você começa a namorar. Como é nessa época, Dani? Aí você fica noivo, sabe? Aí você casa, tem filhos, isso, faz aí. legado. Não, faz na época é assim também que isso aí. Tá, e isso pra empresa não muda. Pra parceria, sabe? Ele não muda. Então, você tem que se conhecer. Mas tem hora que, por exemplo, eu namorei outros caras além do meu marido. Não era o parceiro certo, sabe? Não quer dizer que eu tava certa e ele não. Tava certo porque não fazia sentido ali no momento. Então, é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Agora, numa relação, você é casado? Não. Tem namorada? Não. Então tá, você é casada. Eu só tenho namorada. Tem namorada. Não tem hora que você perde? Não, sim, Tem hora que você ganha? sim. Mesma coisa. Mesma coisa. É que nem casamento. Como qualquer relação, Dani, se você for pensar. Parceria é uma palavra para algo que tem que estar em tudo no nosso dia a dia. Por isso que eu fiz o Dia da Parceria. Porque se a gente entender... Eu falo que se o Brasil, quem lidera esse país aqui, fosse mais parceiro, a gente não estava nessa... Qual que é o seu objetivo com o Dia da Parceria? Eu ia Foi um falar evento isso, bem aproveita legal, que inclusive. você... Então, eu acho que o meu objetivo... Eu quero um mundo melhor. Eu quero deixar um legado através dessa bandeira da parceria que é legal ganhar junto. Que você não precisa ganhar... Não, você não precisa. Você tem que entender que você não chega lá sozinho. Se você levar isso para tudo que você faz, não ia ser muito melhor? Muito melhor. Hoje, assim... Mas não é todo mundo que pensa assim. Mas é exatamente por isso que eu lancei o Dia da Parceria. Porque eu quero que as pessoas entendam... Porque não é que elas não pensam assim, é que elas foram treinadas, ou sei lá... Foi uma coisa que você falou que é interessante, porque assim, a parceria, o que você está falando é muito bonito, mas você falou uma coisa interessante aí, que é de ter essa educação, até você ensinar isso. Educar as pessoas... Porque às vezes, até você ter contato, você escutar isso, você não tinha pensado assim. Você simplesmente foi treinado que você tinha que proteger a tua informação, que o outro ia pegar de você, que você tem que ganhar sempre... Não é bem por aí. Quando tem a outra pessoa ali, você precisa da outra pessoa, você tem que pensar um pouco nela. Se você pensar um pouco nela... É horrível essa história de ganha agora, depois começa tudo de novo. Uma preguiça, imagina. Conta o case do Cristo Redentor, que eu já escutei você falando e eu achei muito legal. Acho que para quem está escutando a gente, esse case vai do Cristo tangibilizar Redentor, bem aqui o que ela está falando. Ele é muito legal, né? E é completamente, você vê que isso é uma eu parceria. escutei lá no dia da parceria esse case. Então, Mas foi você que contou ele lá? Foi na abertura. Foi na abertura, porque na época, CIF, que é um produto da Unilever, não estava ainda no Brasil, eles estavam trazendo o produto para o Brasil. E eles têm um histórico de lavar monumentos pelo mundo. E eles decidiram trazer CIF no ano de Copa do Mundo, aqui no Brasil. E, óbvio, Copa do Mundo, a abertura ia ser no Rio de Janeiro, e a gente tem hoje o Cristo como um grande cartão de visita para o Brasil, né? O que eles queriam é falar que CIF estava chegando e lavava o Cristo Redentor. E eles tentaram, de várias formas, chegar ali para poder falar com alguém e não conseguiam. E aí já tinha feito já tinha um outro case
Que Bom no Morro do Alemão. E aí lá os VPs da Unilever já sabiam que eu... chama a Tati, porque é completamente diferente que ela faz, a Cross. De repente ela tem um caminho, ela vai achar o que o outro lado está precisando e trazer alguma saída para a gente. Mas a gente quer muito o Cristo Redentor. Aí eu parei para poder entender primeiro como aquilo funcionava. E aí eu não sabia, mas eu descobri que do pé do Cristo para baixo é uma concessionária. É uma empresa privada que hoje cuida daquilo e, ok, do pé do Cristo para cima, aquilo é administrado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, que eu teria que lidar com os padres. E aí eu fui entender como eu poderia chegar nos padres e, na época, eu não tinha ideia se aquilo era... como que era a manutenção do monumento, eu não sabia. E aí eu abordei querendo entender como as coisas funcionavam. Eu não abordei falando assim, quero pagar para você para fazer isso. Eu primeiro fui entender como eles limpavam e tudo mais, né? Então eu cheguei lá para o padre e perguntei para ele, Dom Irani, na época, que é super... Eu falo que ele é brother do Papa Francisco, ele é mesmo, era muito amigo do Papa. E aí eu cheguei para ele e perguntei, vocês lavam o monumento? Ele falou, lavo. Um ano antes, eles tinham feito a Jornada da Juventude. O Papa veio para o Brasil. E choveu. Então, assim, muita coisa que eles tinham planejado acabou... eles não esperavam a chuva que veio, eles tiveram que mudar de lugar, então acabaram investindo mais do que eles podiam. E que, com certeza, no ano seguinte, qualquer investimento e economia já fugindo ia ser muito bom para eles. Aí eu perguntei para ele assim, vocês lavam isso? Ele falou, lavo. Aí eu falei, se eu trouxer uma empresa para poder pagar essa conta, o senhor ia gostar? Ele falou, você faria isso por mim? Eu falei, claro que eu faria. Então, o que eu fiz foi exatamente entender o que ele precisava e oferecer para ele exatamente o que ele precisava. Uma cota de patrocínio do Cristo Redentor está para lá de 3 mil... mantenedor do Cristo Redentor, você gasta 2,5, 3 milhões de reais. Foi muito menos do que isso. Muito menos do que isso. Mas então, foi tudo... O que você precisa, o que eu preciso, sabe? Foi um negócio que foi construído pelos dois lados, né? Eu queria lavar realmente, e ele lava. Então, eu posso falar que é com CIF? Pode. Eu sabia que era de pedra-sabão, aquele monumento? Nem eu sabia. Ainda fiquei pensando, pedra-sabão com sabão não vai dissolver? Não, assim, a gente acha, né? Porque chama sabão? Porque escorrega. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas foi isso. E aí eu acabei resolvendo uma questão para a Unilever. A gente lançou, foi case em Cannes, foi a publicidade, foi super legal. E, a gente conseguiu pagar um custo para eles, que para eles fez maior diferença, por acho que uns 2 ou 3 anos. Foi muito legal isso. Você vê, né? Tudo está naquilo de você entender os dois lados. Agora, a Unilever ela não tem tempo de ficar estudando a arquidiocese, gente. Graças a Deus, senão não estava aqui. Eu queria muito agradecer essa homenagem que vocês fizeram com a camiseta que era de Silvino de Azevedo, que ninguém faz nada sozinho. Isso. Eu acredito muito nisso, muito. E o que eu queria é que as pessoas realmente entendessem que ninguém faz nada sozinho. Eu não consigo imaginar... hoje eu só estou aqui porque eu tenho um monte de gente que está junto comigo, sabe? Um monte de gente está junto. E isso vai fazer uma super diferença. Então, eu só queria deixar meio filosofando, meio social, mas agradecer vocês. Porque eu achei fofo. Estou falando sério. Dani, você foi fofo. Mas eu acho que vocês foram fofos também, porque eu acho que vocês acreditam muito nisso, né? Então... Você está vivendo isso, né? Eu fiz muito... Acho que o evento... Isso aqui é resultado do que realmente eu gostaria com o evento. Que as pessoas comprassem isso. Mas é o legado, né? Exato. Olha que legal, a Cross vai deixar um legado. Isso é para hoje, porque não é só mais sobre o que eu quero ter. É muito mais do que isso. É fazer diferença realmente para a sociedade. Imagina que, uau, a Tati Oliva fez a diferença para a sociedade. Vou ficar nos livros, sabe? Tati, como que as pessoas te acham no Instagram? Arroba Tati Oliva e, assim, Instagram para Cross Networking, da empresa, e arroba Tati Oliva. Eu sou super ativa no Instagram. Então, eu respondo tudo, pode me mandar direct, que vai... Vem muita coisa, inclusive, pelo meu Instagram. Assim, toca muito o telefone da Cross por causa das redes sociais da Tati e da Cross. Então, vocês vão me achar fácil.
Só não vai falar besteira, querer saber a cor do meu esmalte, por favor, hein? Não tem Porque tempo. eu não sei. Eu não sei. Não, porque às vezes aparece, que esmalte que você tá usando? Eu falo, caramba, eu esqueci de olhar isso, eu tenho que olhar isso. Tô brincando, eu vou atrás. Não, tem que fazer uma parceria. Aí, parceria do esmalte. Parceria do agora. esmalte. Pois é. Não, Um às vezes é porque recado- eu fico gesticulando, eu esbarro no microfone. O esmalte apareceu, né? Um recado final aí para o empresário que está escutando a gente, que ficou até agora, com certeza está querendo muito aprender sobre o assunto. O que você tem para falar com ele aí de despedida? Com certeza você está agora negociando com alguém. Veja um pouquinho o que esse alguém está precisando, você vai ver como vai fazer diferença no resultado final desse negócio. Não é só sobre você, é sobre o outro também. Isso não é, como eu falei, estou filosofando, é um projeto social. Não é. É sobre negócio de verdade, de fato. De fato. Então, acho que a gente tem mais é que treinar o segundo, o terceiro escalão a pensar assim, porque eu acho que quem chegou lá, chegou porque já pensa assim. Já pensa assim. Eu acredito nisso. Inclusive, vou introduzir um assunto aqui. Fiquem ligados para vocês que escutam a gente bastante aqui. Vocês sabem que a gente já falou que a gente fez 1 ano, então a gente está com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Então a gente vai pausar os convidados. Você foi a última. Última. E a última, a gente vai pausar os convidados. Eles estão inventando alguma coisa. Não, vem Estão coisa inventando por alguma aí. coisa. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém vai lá. Estão inventando alguma coisa. A roda já andou, ó. É. Já evoluíram, que bom. E a gente vai... Os próximos sou eu e o Dani, a gente contando um pouco dos desafios que a gente teve durante Legal, esse ano. isso é legal. O que a gente apanhou, o que a gente continua tentando resolver, a gente tá planejando para 2025, porque sim, vem muita coisa por Depois aí. vocês me contam quando vai ser isso que eu quero escutar, Tá tá? bom. Os Não, desafios de vocês. tem muitos. Ah, você já sabe mais do que a gente daqui a Não, pouco. não sei, não. Eu falei um monte aqui, eu quero escutar vocês. Qualquer dia eu vou fazer um podcast, eu vou convidar vocês, tá? Tá boa, Combinado. já é o primeiro episódio. Olha, gente, o dia que eu fizer isso, eu vou te falar, eu vou estar bem mais pra lá, eu vou estar na fazenda. Já vai convido ter as pessoas deixado seu pra passar legado, um final de já. semana, aí a gente faz um podcast. Mas é isso. Fiquem ligados, porque a gente vai ser vida real. Diga não a bullshitagem, a gente tá nesse movimento. Sim. E, pessoal, muito obrigado por você que Esmalte. acompanhou a gente até agora. Obrigado também, Tati Obrigada a Oliva. vocês. Foi um baita de uma aula. E não deixe de compartilhar isso com aquele seu amigo empresário. Afinal de contas, ninguém faz nada sozinho. Compartilhe esse conteúdo com ele, porque ele com certeza vai usar muito disso no negócio dele. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Valeu por esse tempo.